Boa noite, você que está assistindo esse podcast exclusivo. Eu sou Hugo da Costa, mais uma vez aqui com meu amigo Marcos Martins, o fera do baile aqui no Direito do Trabalho. Estamos aqui para gravar aqui um podcast sobre um assunto polêmico. Sem dar spoilers, passo a palavra aqui para o Marcos. Então, Hugão, nós estamos aí hoje sem saber ainda qual é o nome do nosso podcast. Com certeza. Eu fico rindo aqui com o Hugão nos bastidores, porque a gente até hoje não definiu qual vai ser o nome do podcast, só que tem agora ali o Tiagão contratado para desenvolver todo o nosso identidade visual e tal. Então, assim, vai ter novidades aí, viu, pessoal? Para que o nosso podcast, para que nossas gravações dos vídeos do escritório fiquem mais profissionais. Mas a receptividade foi boa do nosso último podcast, Hugo. E hoje o que eu trago para você é o que está aí sendo veiculado nos canais de mídias e tudo mais, Instagram, sobre a questão do maníaco de Cocalzinho, né? Sim, é uma situação muito triste que aconteceu, né? Verdade. Aquela família ali que covardemente tiveram as vidas ceifadas. Mas hoje nós vamos pegar o gancho desse tema e falar um pouquinho sobre armamento, né? Estatuto do Desarmamento, algumas questões legais, né? Como vocês sabem, nós atuamos no direito, nós somos advogados. Embora o nosso podcast aqui não é tão voltado somente para a área jurídica, é um podcast mais de bate-papo, né? Sim, claro. Igual eu falo, eu tento trazer aqui notícias do mundo jurídico de uma forma fácil, né? Sim. De uma forma simples. Porque hoje o que se pergunta é, será que se eu tivesse uma arma dentro de casa, né? Será que se eu tivesse com uma arma, eu teria me protegido desse maníaco? Eu não sei, eu tenho um pouco das minhas dúvidas. Eu acho que a gente pode debater sobre isso, né, Hugão? Sim, é um tema um pouco espinhoso, é um tema polêmico, né? Ainda mais no Brasil que nós estamos vivendo, um Brasil polarizado, Sim. política e à tona. Eu, assim, não tenho tanto conhecimento nessa questão de armamento, confesso que não acompanho tanto essa questão, mas eu vejo que existem dois polos, né? Os que são a favor de uma flexibilização nas regras para posse e porte de arma, e os que são mais da bancada de proibição, né? De proibição, que são totalmente contra o armamento. E fala um pouquinho, Marcos, aí, quem pode ter arma no Brasil? Caramba, essa pergunta aí estava no script, mas eu estava pensando aqui agora há pouco. Me compliquei nessa pergunta. Porque, assim, na verdade, hoje no Brasil, o Estatuto de Desarmamento, até fazendo um pequeno histórico, o Estatuto de Desarmamento ele foi o seguinte, ele é a Lei 10.823, salvo engano, deixa eu pegar aqui na minha colinha. 26. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição no nosso Brasil. O que a gente tem que entender é que nessa época foi feita uma pergunta que parece que foi meio dúbia, porque a pergunta que foi feita é: você é a favor da descriminalização da criminalização das armas, né? Da proibição do uso de armas, perdão. Se você é a favor ou não da proibição do uso de armas. A pessoa ela achava que ela respondendo sim, ela estaria proibindo o uso de armas. E não, estaria liberando. Mas foi o contrário. Acabou-se que a resposta do não, de 63%, deu margem a essa dúvida. Então, o Brasil, naquela época, escolheu que o porte e a posse de armas de fogo deveria ser mais restrito. Aí, agora, respondendo diretamente a pergunta, nós colocamos, assim, as Forças Armadas, os policiais, os bombeiros, os juízes, os promotores. Nós podemos colocar guardas municipais que somam, salvo engano, 100 mil habitantes, 500 mil habitantes. As guardas municipais podem ter armas de fogo, de portar arma de fogo, né? Tem uma questão que quer se colocar também o advogado para poder portar arma de fogo. E aí, eu não vou nem entrar na seara do que depois você vai me perguntar, mas o que se coloca hoje é o seguinte:
esse porte de arma de fogo, ele traz uma sensação de segurança para a sociedade em geral? Não sei, eu ainda tenho aí um pouco de dúvidas nesse quesito. Hein, Marcos, voltando aqui ao tema, né, que é a questão lá do caso emblemático aqui lá em Cocalzinho, onde um rapaz aí conhecido como Lázaro, né, Sim. ele cometeu esse crime, está sendo procurado pela polícia. Isso gerou novamente esse debate, né? Será se as pessoas estivessem ali portando armas, se eles conseguiriam se defender? Isso É uma que questão polêmica, né? Porque foi noticiado ontem também que parece que ele tentou invadir uma chácara e o Sim. caseiro ali se protegeu, né? Disparou contra ele que fugiu. Esse caso do maníaco tá tendo muitos ruídos, porque, principalmente nessa questão agora que você estava falando aí do caseiro, pelo que parece, ele foi buscar uma arma ou foi buscar uma comida, ainda não se esclarece muito bem, mas ele acabou fugindo por conta disso. Isso é um fato, tá até na filmagem. O que eu tenho de opinião, eu não sei se você comunga, é o seguinte, cara, se me desse uma arma de fogo na minha mão hoje, agora, nesse exato momento, se eu tivesse comprado uma arma de fogo e estando com ela dentro da minha casa e chegando um maníaco desse, eu não sei se eu saberia utilizar ela da melhor forma para proteger a minha família. Mas lembrando que para você ter essa arma, né, você vai trazer Sim. que quem é um cidadão que cumpre os requisitos, faz todo essa questão lá na Psicológica, na Polícia Federal, sim. Aí sim passa por um treinamento, possivelmente Não, poder usar. isso que eu ia chegar. Hoje, Marcos Martins, não conseguiria ter essa habilidade de me defender com essa arma de fogo. Só que eu fico pensando também, se eu mesmo tendo essa habilidade de ter essa arma de fogo, eu que tenho 3 filhos em casa, eu não guardaria a arma em qualquer lugar. Tem que ter um cofre também, a lei. Eu guardaria a arma dentro de um cofre, que provavelmente, né, um cofre digital ou analógico, teria ali sua dificuldade para abrir. Chegando um maníaco desse na minha casa, pulando o muro, alguma coisa do tipo, eu correndo até para pegar essa arma, ou mesmo ele me surpreendendo assim na cozinha, etc, tal, sem eu poder ir até o local pegar a arma, será que eu conseguiria me defender? Então, assim, eu fico pensando nessas questões de que apenas ter a arma de fogo não quer dizer necessariamente que você vai evitar que um maníaco desse provoque esse tipo de homicídio, porque ele não fica buscando as vítimas que estão preparadas. Ele vai buscar as vítimas que estão despreparadas, né? E por você ter apenas a posse da arma, que a gente vai adentrar nesse cenário depois, sim, não faz com que você necessariamente consiga evitar. E ele, por ser um maníaco, por ser uma pessoa mentalmente desequilibrada, mesmo se toda a população brasileira tivesse arma de fogo, para ele satisfazer os seus intentos homicidas, ele entraria na minha casa, na sua casa, e praticaria aí os homicídios. É um tema polêmico. Hoje até vocês estão vendo que a gente não está brincando tanto, porque hoje é lamentável, né? Os acontecimentos foram lamentáveis, mas é um tema para pensar, né? Esse podcast aqui, que eu não sei ainda o nome, mas para pensar poderia ser alguma coisa nesse sentido. A gente está esperando aí os nossos amigos comentarem nos vídeos, no Instagram, qual seria o melhor título para o podcast. Não é não, Thiago? Pois é, antes era um pobrecast, mas agora a gente tem o Thiago, né? Tem o Ian, nossa equipe está crescendo, a família 11K. Aí acabamos de cair um pouco a audiência aqui com esse comentário, mas segue o jogo. Vamos continuar nosso tema. Não só falar sobre Estatuto de Desarmamento, né? Agora eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho de algo mais descontraído, sair um pouco, porque lamentavelmente teve esse ocorrido, mandamos a nossa solidariedade para todas as famílias. Todas as famílias. E aqueles que estão vivendo também em Cocalzinho, né? Que fica no Goiás aqui, na região do nosso Cerrado, eles também estão com bastante medo, mas toca aí. Então vamos lá, vamos para o próximo bloco e nós vamos ainda
inventar um tema aqui, vamos ser sinceros, né? Que a gente ainda não tá. Eu tô sem tema nenhum. Vamos ver qual tema a gente vai discutir. Não, mas aqui quem sabe faz ao vivo. E se vira nos 30, o Thiago tá aqui para nos auxiliar. Eu adoro vídeos que tem que ser editados quando não sou eu para editar. Não é verdade? É muito bom. Sobre desarmamento, sobre a questão dos requisitos para se ter uma arma no Brasil. Sim. Em relação aos famosos CACs, o que quer dizer CAC? O que significa? Explica um pouquinho. Rapaz, os CACs, né? O que acontece? Caçador, atirador e colecionador. Eu ia falar caçador, atirador e coletor. Caçador, atirador e colecionador. Eu estou aqui do lado de um exímio caçador, não é não, Gão? Rapaz, caçar, não, mas pescar... Pescar é bom, né? Caçar, a única coisa que eu cacei é o prego no meu dedo, a martelo no meu dedo aqui. Rapaz, é aquela coisa. Um amigo meu, ele é policial civil, o pai dele é caçador, ele também é caçador. E nós uma vez fomos na chácara deles e eu acabei andando com a garrucha na mão, 22, e eles correndo atrás de uma paca lá. E aqui, ela tá aqui. Aí o cachorro passava, então não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falo que esse negócio de arma não é comigo, não. Tem que ser para quem é profissional e gosta. Mas os caçadores, atiradores e colecionadores, existem inúmeras portarias que regulamentam. É o Exército que faz esse meio de campo para que essas pessoas possam obter armas. Só que essas pessoas elas não obtêm necessariamente o porte da arma. Elas obtêm a posse. Elas podem levar até o seu estande de tiro a arma desmuniciada. Elas podem levar a sua arma para manutenção. Tem as guias de trânsito, mas elas não podem ficar portando a arma municiada para pronto uso sem a devida utilização do porte, né? Então é isso. Em armas, as únicas armas que eu tenho são meus punhos. Não sei se você... Esse aqui é registrado no Exército, esse aqui não da Polícia Federal. Temos só para a gente quebrar um pouquinho o gelo aqui, né? E então entendemos aqui, o Marcos trouxe sobre a questão dos CACs, dos caçadores, dos atiradores, né? E qual é o último dos seis? Caçadores, atiradores e colecionadores. Colecionava figurinhas quando era criança? Eu colecionador de coisas que não termino. Então, por exemplo, eu tenho assim uma coleção de carrinhos que não terminei. Eu tenho uma coleção de aviões que eu não terminei. Eu vou colecionando coisas que eu não consigo terminar. Mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Eu consegui terminar o último álbum da Copa do Mundo. Isso é um orgulho para mim. Eu fui em todas as reuniões para poder colecionar e conseguir, trocando figurinhas, terminar o meu álbum. Aqui, vamos esquentar aqui nosso podcast. Você está colecionando a figurinha da Copa América? Como é que você está vendo essa Copa América? Eu chegar para você falar de Copa América chega a ser até ridículo, porque no Brasil, que se fala de inúmeras mortes, etc e tal, não poder vacinar alguns jogadores para poder fazer o que a gente chama na Roma Antiga o pão e o circo, né? Porque as pessoas precisam ter um pouco de diversão. Chega a beirar uma certa sacanagem. O que eu digo para você é o seguinte, por que está realizando a Copa Libertadores? Por que se está realizando aí as eliminatórias da Copa do Mundo? E por que não pode ser realizada a Copa América? Então fica aí a questão para os debatedores de futebol, de política em plantão. Lembrando que futebol aqui no estúdio já não é um assunto muito totalmente digesto, unânime. porque O Vasco é o time aqui que comanda o estúdio. Temos vascaínos aqui, a gente já começa já com a audiência caindo que aqui. Que isso, rapaz. Os vascaínos aí, saudações vascaínas, todos eles aí estão acompanhando o podcast. Valeu? E continuando aqui o nosso podcast, só a saideira aqui, perguntar para o Marcos a diferença entre porte e posse. Talvez deveria ter sido a primeira pergunta. Pô, não é, rapaz? Depois eu fiquei pensando nisso também, que eu acho que salvaria um tanto de outras. Mas brincadeiras à parte, porte necessariamente é aquela forma onde você está com a arma
em sua pronta municiamento, né, para você utilizá-la quando necessário. Por isso que quem deve utilizar o porte são os policiais e bombeiros, forças armadas. E lembrando que o porte é para você poder andar na rua com a arma, né, para pronto municiada e poder utilizar ela caso necessário, né, e sempre esperando que seja a última medida. E a posse é quando você tem a posse da sua arma de fogo dentro da sua casa, né, você para poder se defender, ou numa chácara ou em algum lugar nesse sentido em que você tem essa posse. Também, no caso, igual a gente conversou, dos caçadores, atiradores e colecionadores, tendo essa posse aí para poder fazer o uso da forma esportiva, da forma colecionável, né? Essa é basicamente a diferença. Porte, estou com ela, posso andar na rua, posso fazer uso dela caso necessário, e a posse é quando você tem a arma para se proteger dentro da sua residência, do seu escritório, do seu local privado. Muito obrigado, Marcos, aqui mais pelos esclarecimentos aqui importantes. Continue seguindo o canal do Marcos, que é um canal que sempre tem notícias, sempre tem conteúdo semanalmente, né, Marcos? Se Deus quiser, vamos melhorar aí a questão do conteúdo. Vou trazer aí não só os podcasts que a gente ainda não definiu o nome, mas vamos definir, como também as notícias do mundo jurídico, que eu acho importante a gente esclarecer para a população brasileira. Se liguem, nos sigam nas redes sociais, é o @sabercondominial, meu Instagram. Quem quiser também mandar doações, eu vou deixar aqui embaixo aqui o meu Pix. O que deu o sorteio o último sorteio que teve? O último sorteio dos 4 boletos vencidos, eu vou anunciar aqui agora. O boleto da água, Ian Lemos, vai ter um boleto vencido no valor de R$200. O outro boleto aqui para o Thiago Flamenguista é o boleto da internet do escritório aqui, que vocês viram que não teve hoje, né? O boleto também para Lincoln da Paraíba. Abraço, Lincoln. Um boletinho aqui para ele, é a conta de energia que está vencendo aqui também. E o último boleto e o mais querido, né? É o meu iFood da comida que a gente pediu ali. Um abraço, iFood, patrocina nós. É isso aí, nos sigam e até o próximo programa. Eu vou fazer, tem um podcast que eu gosto, que é o Primo Rico, e lá antigamente tinha um programa que era o Paga Nós. O que era o Paga Nós? É toda marca que se falava, ele pedia para patrocinar. Vou começar a fazer isso também. Se eu falar, por exemplo, da Taurus, Taurus, patrocina nós. já começou já ambicioso, né? Não? Nosso então, podcast aqui é um oferecimento Açougue do Zé. Obrigado aí, seu Zé, pela aquele carninha de segunda que o senhor mandou. Muito obrigado. É isso aí. Chega de besteira. Chega de... Forte abraço, pessoal. Forte abraço. Fiquem em casa. Não, vamos Fique trabalhar. Em casa, galera. né? Tem sacanagem. Amanhã tem trabalho. Fique em casa para quem pode ficar em casa e aquele que não pode ficar em casa, que trabalha aí usando máscara, se protegendo. Um abraço, pessoal.